Sejam todas, todos e todes bem-vindos à nossa live. Não, na verdade não é uma live. Nós vamos fazer hoje uma conversa bem descontraída a respeito de um tema que eu considero muito importante dentro do teatro, que é o homem fazendo personagens femininos, o ator fazendo personagens femininos. Tanto que esse projeto se chama O Ator através do Olhar Feminino. Então a gente vai aqui elencar, alavancar vários atores gaúchos, atores brasileiros que fazem personagens ou que fizeram personagens femininos que se destacaram nesse cenário cultural brasileiro. Então eu vou falar um pouquinho a respeito de como surgiu esse ator feminino, não é? Então a gente vai lá para trás, a gente remota mais ou menos para a Grécia Antiga, onde tudo começou. Na verdade, a construção teatral sempre foi feita por um homem e por uma mulher. Sempre juntos construíram e fizeram produções teatrais, mas isso nem sempre aconteceu desta maneira. Então eu fiz uma pesquisa vasta, de aproximadamente 2 dias, para que a gente pudesse fazer um trabalho bem complexo. É claro que nós não vamos conseguir colocar dentro deste vídeo todas estas manifestações artísticas, porque são muitas ao longo da história. Então eu restringi a partir dos anos 80 até os dias atuais este fenômeno do homem transformar-se em mulher, principalmente dentro do teatro. É claro que a gente vai ter outras referências, como o cinema, não é, que está ali juntinho do teatro. Então eu queria começar dizendo que na tradição do teatro popular, homens e mulheres sempre estiveram lado a lado no sentido da construção e principalmente da criação do espetáculo teatral. Diferentemente do modo ocorrido e desde a antiguidade clássica grega, as mulheres foram impedidas de se apresentarem como atrizes. No teatro erudito, aquele bancado e protegido pelo Estado ou pelos endinheirados, as mulheres vão para a cena somente no século XVII. Até este período, portanto, na produção teatral não popular, todas as personagens femininas foram representadas por homens. Inclusive, na Grécia Antiga, as mulheres eram representadas por homens e estes usavam máscaras. Inclusive, até hoje em dia, a ópera de Benjin, por exemplo, no Japão, é feita apenas por homens. Então, eu fui um pouquinho pesquisar como isso surgiu no Brasil Império ainda, e depois como chegou a Porto Alegre. Desculpe, eu quero dizer que nós estamos aqui hoje usando todos os elementos, não é, para termos maior cuidado e proteção, porque nós estamos no meio desta pandemia. Então, não se preocupem, nós estamos, o meu convidado que está aqui do lado, está a aproximadamente 5 metros de mim, ele vai chegar perto logo. Eu queria dizer que no Brasil nós temos mais ou menos, por volta de 1914, é uma data que não é muito precisa, mas que talvez corresponda de fato ao ocorrido. Nós temos um primeiro ator transformista, e ele se chamava, na verdade, Alberto Silva, mas era conhecido pela alcunha de Darwin, e ele apresentava-se no Palácio Teatro do Rio de Janeiro, e ele era um comediante famoso e fazia apresentações de transformismo na capital brasileira da época, não é? Que era o Rio de Janeiro, desde o final do Império. Mas, claro, sempre visto com um olhar mais caricato, o que era muito aceito pela sociedade da época. E depois disso, surgiu um outro artista muito famoso também na época, que foi, digamos assim, importado, não é, da Europa,
e começou a trabalhar no Brasil. Mas para isso a gente vai conversar com o meu convidado. Ele é doutor em literatura brasileira pela USP e também pós-doutor em estudos culturais pela UFRJ. Senhoras e senhores, eu gostaria de lhes apresentar Luiz Francisco Vasilevski. Francisco, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Por favor, faça uso abusivo do nosso álcool em gel. Eu já passei álcool em gel no corpo inteiro, praticamente bêbado de tanto álcool gel. Muito obrigado pelo convite. Lauro, também estou nessa quarentena. A primeira saída que faço é para vir te dar essa entrevista. E eu fico lisonjeado. Também passando muito álcool gel. Vamos passar álcool gel aqui, assim. Isso. Vamos passar no cenário, que não vai ter problema nenhum. Mas, então, eu gostaria que ficasse bem claro que nós estamos seguindo aqui todas as normas. Os protocolos de segurança foram medidas as temperaturas e feitas testagens em todos aqui da equipe, que é uma equipe reduzida também. Completamente reduzida, nós estamos mantendo uma distância ideal. Eu falei, Fran, agora no Darwin, né? Que remota lá de 1914, mas teve também um transformista muito famoso que veio do Brasil, que é o Ivaná. O Ivaná veio importado pelo Walter Pinto nos anos 50. Na verdade, até já vou te dizer, posso estar errado, mas acho que a revista que ele despontou era uma revista de 1954 chamada Dollface, que era do Zilco Ribeiro, que era empresário do teatro de revista, num teatro que ele tinha em Copacabana, e aí tinha Gildo Ribeiro e Consuelo Leandro nessa revista, e o Ivaná era a grande estrela. O Ivaná era, de verdade, português. Ele era português, mas daí foi feito um golpe de marketing, já havia muito golpe de marketing na época. Desde então, gente! De que ele era francês e na verdade ele era português. Eu até sei o nome, Ivan alguma coisa, um sobrenome bem português, o sobrenome do Ivaná. Então o Ivaná vai atuar no teatro de revista, justamente ele vai ser o similar ao que era uma vedete do teatro de revista. Então é aquela ideia do homem que fica parecendo uma mulher mesmo e que é desejada pelos homens. Aquele tipo de travestimento, então, que tanto é que uma vedete até gaúcha, nossa amiga Heloína, ela tem uma foto no álbum dela que um jornal fez na época, ela e Ivaná, para as pessoas distinguirem quem é a mulher de verdade. Sim. Porque justamente Ivaná era a própria Heloína me diz, Ivaná era uma leite, então ela tinha todo aquele padrão de feminilidade que depois vai ser desconstruído, mas que vai ser o padrão esse do Ivaná, é o padrão que as travestis dos anos 60 como Rogéria, Valéria, essas que surgem, vão seguir, que é esse padrão de tentar mimetizar a mulher. Então elas se parecer o mais próximo possível da figura feminina. Me diz um pouquinho, alguns espetáculos de Rogéria e de Valéria nessa época. Eu posso, tem vários, mas assim, tem o International Stop, mas tem aquele que elas acontecem mesmo, porque elas fazem um sucesso no Brasil inteiro chamado Legals. Legals é muito famoso. O Legals é muito famoso, ele não esteve no Rio, esteve em São Paulo, esteve aqui no Rio Grande do Sul, há inclusive aquele episódio, porque esse tipo de teatro era muito discriminado na época. Agora que está desenvolvendo estudos a respeito do travestimento, mas esse tipo de teatro que elas faziam era discriminado. Então, em Pelotas, nenhum teatro aceitou receber Legals. E aliás, Pelotas, que tem toda uma fama que nós já sabemos, né? Então elas tiveram que fazer o espetáculo num clube da cidade. Então tinha essa discriminação em relação às pautas dos teatros. Fran, nós podemos dizer então que as primeiras manifestações femininas no teatro de revista, no caso, foram feitas por travestis, não por outros atores vestidos de mulher. Já tinha essa característica de serem travestis? É que aí nós precisamos distinguir da seguinte maneira. Tinha essas travestis no teatro de revista, que eu já falei então do Ivaná,
Rogéria vai fazer parte desse universo das travestis teatristas, mas tinham os atores no teatro de revista que se travestiam, que era aí buscando, fazendo uso como recurso cômico, o caso do Oscarito. E existia uma atriz muito importante chamada Dulcina de Moraes, que fazia uma peça de muito sucesso, Chuva. O Oscarito fazia muito sucesso nas revistas, imitando a Dulcina em Chuva, travestido. Isso está de fácil acesso, quem quiser ver, existe aquela chanchada da Atlântida maravilhosa, Os Dois Ladrões, em que a Eva Todor aparece, e aí o Oscarito, ele é uma personagem que se transforma em outras pessoas e ele se veste igual a Eva Todor. Então ele faz uma cena de espelho que é a famosa cena de espelho, que é antológica do cinema brasileiro. Então, assim, tinha também as travestis e tinha os atores que também usavam isso como recurso cômico, que sempre foi um recurso cômico do teatro, o uso do travestimento. Ok. Então, daí eu gostaria de vir um pouco mais aqui para o sul, em Porto Alegre. Pelas pesquisas feitas no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, em 1967, o diretor Vitor Hugo Recondo montou As Preciosas Ridículas, de Molière, com um elenco masculino e completamente travestido. E em 1968, Miguel Brandt dirige O Patinho Torto, comédia de Coelho Neto com o grupo Os Comediantes da Cidade. E nela o ator Gilberto Pereira atuava travestido. São essas as referências, as primeiras referências de atores travestidos aqui em Porto Alegre. Mas eu quero voltar agora e, na verdade, eu quero iniciar a partir dos anos 80, que é de fato a pesquisa que eu só fiz essa introdução para vocês entenderem como que nós chegamos até aqui. Mas, de fato, a pesquisa vai dos anos 80 até os dias atuais. E os anos 80 ficou muito conhecido pelo besterol, que o Francisco tem muito conhecimento. Eu queria que tu falasse resumidamente o que era o besterol e como ele se transformou nesse fenômeno e que é usado até hoje, não é? Como um gênero teatral. Tentando sintetizar um pouco, o besterol era comédias feitas por duplas de atores, homens, que usavam o uso do travestimento feminino e que faziam esquetes satirizando o próprio teatro, satirizando fatos do cotidiano. Só que daí o travestimento no besterol era diferente do travestimento por exemplo, do Ivaná. Então, ao mesmo tempo, eles usavam perucas e glitter enfim, vários elementos do vestuário feminino, mas deixavam aparecer os pelos, não tinha essa preocupação em tentar parecer uma mulher. A Jacqueline Lohans, quando me deu depoimento sobre o caso de Juscelino da Zona Sul, o Miguel fala Bela Mulher de Caran, ela chama de um travestimento que se aproxima do estranhamento. E esse travestimento já tinha acontecido na cena brasileira um pouco antes do besterol com os croquetes, que também tentava romper com as travestis, romper, não, assim, a gente fala de romper numa ordem histórica, assim, quando não é nenhuma briga, assim, um rompimento que é uma transformação. Uma evolução. E o Croquetes também fazia uso desse recurso, então ao mesmo tempo que usavam glitter, usavam batom, eles também deixavam os pelos à mostra. Então não tinha essa preocupação em ser uma figura que remetia diretamente a uma mulher, que era o caso das travestis como Ivaná, Rogéria. E a gente pode dizer que o besterol era uma das características principais, eram os homens vestidos de mulher para fazer os personagens? Sim, uma das características do besterol era o travestimento. Ele ficou conhecido muito pelos atores travestidos. Então, chegando aos anos 80, a gente tem uma efervescência cultural muito grande, não é? Nos anos 80, em termos de cultura, principalmente de teatro, foi de fato muito importante para a construção toda dessa nossa história teatral. E aí surgiram muitos atores que ficaram conhecidos por fazer esses personagens femininos, como é o caso do João Carlos Castanho. Eu acredito que o João Carlos Castanho e o Caio Prates foram um dos primeiros
dos primeiros atores a se travestir. Já em 1980, o Castanha faz A Mãe, onde ele faz sozinho o espetáculo, um monólogo, e tem uma curiosidade muito engraçada que o Castanha bebe uma garrafa inteira de vinho durante todo o espetáculo. O melhor é que ele não acaba completamente bêbado, o que era esperado. E depois, no Vale dos Pimentões, em 1984, com a companhia Balaio de Gatos, a companhia tragicômica Balaio de Gatos, o João Carlos Castanha faz o único personagem feminino da peça. E depois ele faz, em 86, a Rainha do Rádio, do José Safiotti Filho, tá certo, né? E em 83 ele faz o Império dos Sentidos com o Renato Campão. Então ele tem uma atividade muito profícua aí nessa época, e imediatamente ele já vai para as casas noturnas. Então eu acho que, na verdade, o Castanha é um pouco precursor disso aqui na nossa cidade. E Fran, em 1987, se eu não me engano, tem uma montagem que é muito especial, é muito importante para o teatro gaúcho em termos principalmente de público, né? É um espetáculo que leva muito público ao teatro e que é roteirizado e dirigido pelo Luiz Arthur Nunes, e que se chama A Mãe da Miss e o Pai do Punk, com o Guto Pereira e o Paulo Vicente. Tu lembra dessa montagem? Eu não assisti, mas eu conheço a história, porque o Luiz Arthur Nunes, ele tinha, quando ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos, ele teve até uma oficina, ele fez um curso com Charles Ludlam, que é o fundador da Companhia Teatro do Ridículo. Essa companhia que vai, digamos, ser o similar ao Besterol, né? Eles são... Inclusive, desculpe te cortar, a gente adota esse nome depois, Companhia Ridícula de Teatro. Sim, que é aqui o grande público conhece muito, porque o Charles Ludlam é o autor de O Mistério de Irma Vap, que também está entre cartaz em 84. Que é um fenômeno também, né? Eu acho que é talvez o maior fenômeno da história. Fica 11 anos em cartaz. Com os mesmos dois atores. Ininterruptamente. Isso eu acho que eles entraram, inclusive, pro Guinness. Foram pro Guinness por causa do Irma Vap. Irma Vap é o Marco Namini e Nela Torraca, dirigidos por Marília Pera. Exato, e aí assim para tentar situar as pessoas na questão do tempo, numa época em que se fazia teatro de quarta a domingo, não é que nem hoje que... Tem ideia de número de apresentações que eles devem ter feito? Eu não tenho ideia de número de apresentações, mas que eu me lembro foram mais de 2 milhões de espectadores. Hoje, quando você vê, por exemplo, um filme que tem mais de 2 milhões de espectadores, já se comemora, imagina um espetáculo. De teatro. Mas sem daí fugir da pergunta, então o Luiz Arthur se influenciou muito pelo Ludlam, isso ele assumidamente fala em um artigo quando ele criou junto com o Caio João Abreu a Maldição do Vale Negro. E aí no Mãe da Miss e Pai do Punk, que é logo depois da Maldição do Vale Negro, então ele usa a mesma estrutura do Besterol e do teatro e Besterol, que era a formato sketches e os atores travestidos, né? Então, no caso, o Guto Pereira fazia uma Mãe de Miss, tinha também, ele pegava clássicos, que é uma coisa que o Ludlam fazia muito, que era pegar a Dama das Camélias e fazer com o ator travestido. Julieta. Na Mãe da Miss e no Pai do Punk, eles se revezavam entre os personagens, né? Um fazia o personagem feminino, o outro fazia o personagem masculino, e assim o espetáculo acontecia. E dentro dessa mesma estrutura de teatro, de ator vestindo um personagem cômico, a gente tem a Rainhas da Pesada, com o Paulo Vicente também, com a direção do Roberto Camargo. Como é que foi esse processo? Eu li há pouco no blog do Roberto Camargo que ele tinha acabado de ler o livro da Neide Veneziano, com quem eu trabalhei. Desculpe, é de 1994, né? É 1994 a peça. Eu trabalhei com a Neide foi da minha banca de mestrado e doutorado, e eu trabalhei com a Neide em 2 livros sobre teatro de revista. Então ele tinha lido o primeiro livro da Neide, que era Teatro de Revista, Dramaturgia e Convenções, na qual ele ficou muito fascinado e quis
criar então uma forma de revista para aquelas rainhas, né? E aí ele colocou a figura de um ator que fazia o compère, que apresentava, né? Exatamente. Aquelas rainhas. Tinha esse compère no espetáculo. Então, Fran, além do Paulo Vicente e do Guto Pereira, que a gente acabou de falar, tem muitos atores gaúchos que enveredaram por esse caminho do transformismo, né? A gente já falou também do Castanha, mas aí nós temos o Caio Prates, tem o Raiz Lima Verde, tem o Renato Del Campão, tem Glória Cristal e Everton Barreto, que surgiram de fato nas boates, nas casas noturnas e vieram para os teatros. Tem esse caminho também, né? Porque eu fiz o caminho contrário, eu saí do teatro e fui trabalhar na noite e alguns atores da noite vieram. Então, eu acho que o que simboliza tudo isso, o que exemplifica bem essa junção, essa reunião de artistas da noite e já dos palcos convencionais é o espetáculo dirigido pelo Zé Adão Barbosa, que se chama Mulheres do Pau-Brasil, ou Quando Eles Viram Elas, que é de 1990. É um teatro de revista, né? Puramente teatro de revista, onde tem momentos de dublagem, onde tem sketches cômicos e onde tem números de plateia. Configura, de fato, um teatro de revista. E até, se eu não me engano, o Mário Maia, que produzia, era o Mário Maia que da Pompeu, exatamente, eles não tiveram acesso ao acervo da Brigitte Blair. Exatamente. Então, a Brigitte Blair foi uma vedete importante do teatro de revista que manteve por um bom tempo ainda a revista no teatro que ela tinha dois teatros, o Teatro Brigitte Blair 1, que eu acho que é o da Miguel Lemos, e o 2, que era no centro do Rio de Janeiro. O acervo todo de figurinos veio, de alguma forma, o Demétrio ganhou esse material e ele foi todo utilizado. E foi um acontecimento na cidade de Porto Alegre, porque pela primeira vez atores transformistas de boate estavam no palco de um teatro da prefeitura da cidade, e aí nós tínhamos sessões completamente lotadas e foi realmente um acontecimento. E também ali o Gilberto Perim faz o Revoar Shirley. Eu me lembro que eu vi agora que era um curta-metragem protagonizado por uma que eu acho que deve ser muito lembrada, Rebecca McDonald, que estava no Mulheres do Pau-Brasil. E boa parte, aliás, o elenco de Revoar Shirley era de atores que estavam no Mulheres do Pau-Brasil, porque tinha o Everton Barreto, a Dandara Rangel, a Fernanda estava no Mulheres do Pau-Brasil. Fernanda e Gisele não estavam. Tá, Fernanda e Gisele não estávamos. Então, mas inclusive no making off aparecem os testes e aparecem algumas figuras também que foram icônicas da noite gay de Porto Alegre, que é Carla Campos, primeira candidata a vereadora travesti de Porto Alegre. Acho que isso também tem que ser lembrado. Eu acho que a Carla Campos foi de fato o travesti gaúcho que mais teve projeção no país, né? A Carla participava de programas de auditório no centro do país, em São Paulo, no Rio de Janeiro, frequentava a alta sociedade e ela era muito, muito conhecida. E muito por conta dela também, assim, o espetáculo levava muito público. Enfim, depois disso a gente fez, aí eu já posso me inserir porque eu fiz vários desses espetáculos onde os atores eram transformistas. Na verdade a gente usava esse termo, ator transformista. E aí tem Escola de Sereias com 3 versões. A primeira versão é de 1994. Exato. Depois a gente faz em 95 depois e a última é de 2000. Eu vi as 3 versões. A Escola de Sereias é um espetáculo protagonizado por mim, pelo João Carlos Castanha e pelo Caio Prates, dirigidos pelo Zé Adão Barbosa. É engraçado porque o Zé Adão Barbosa ele dirigiu uma série enorme de espetáculos desse gênero, tanto no teatro como nas casas noturnas, mas ele fez só um personagem feminino, que é Kerry a Histérica, de
que é a Histérica de 1988, mas o Zé Adão se travestiu também naquele Rede Nacional de Intrigas. Rede Nacional de Intrigas, é verdade. De 2000 que ele fazia, que era hilário. O Zé Adão fazia ele tinha um grande momento fazendo uma mulher popular que ele fazia, que até muita gente pensava que era uma mulher mesmo, o talento do Zé Adão naquela personagem, acho que era Zeni o nome. E que a Histérica interpretava a Fedra Libânio e Renato Del Campão, né? Renato Del Campão era Dalva Libânio. Também foi um marco, né, na época. Sim, ficou 2 anos em cartaz, eles lotavam os teatros, tiveram agora vamos chamar remake, eu acho que foi no ano passado o remake que eles voltaram a fazer o espetáculo. E em seguida, existe uma certa transformação dos atores transformistas para uma coisa que estava acontecendo no mundo todo, que era o surgimento das drag queens. Muito também por conta da personagem da RuPaul, né? Foi exatamente aí que a RuPaul surgiu e esse gênero, digamos assim, tomou conta do mundo. E nós, aqui em Porto Alegre, nós montamos um programa, na verdade era um programa de auditório, um programa de variedades, que tinha entrevistas, tinha também números cômicos, nós cantávamos pela primeira vez, a gente estava cantando, que chamava Crazy Dolls. Não sei se tu lembra. Eu assisti vários Crazy Dolls. Crazy Dolls, que é de 1995. Mas daí também tinha um advento antes da RuPaul. RuPaul já era um. Desculpe, só dizendo que Crazy Dolls era com Everton Barreto, Glória Cristal e Raiz Lima Verde. E o primeiro trabalho transformista do Raiz Lima Verde. Ele fazia a empregada chamada Linda Evangelista e que roubava completamente a cena. A ponto até de nos deixar em segundo plano. Mas Crazy Dolls também vinha no fenômeno do filme Priscila Rainha do Deserto, de 94. Que é um filme que até hoje... É um movimento muito forte, né? Das drag queens. Eu me lembro de uma capa da Interview, porque daí o Hollywood fez um similar que era para o Wong Fu, e daí dizia assim, drag queens, elas vão dominar o mundo. Exatamente. Então esse movimento surge ali e RuPaul já era uma figura importante, mas depois RuPaul vai ficar mais importante com o RuPaul Drag Race. Eu quero voltar só um pouquinho, em 1989, que eu acho que é assim, um grande marco, quando Caio Prates faz Boneca Cobiçada, dirigido pelo Luciano Labassi. Acontecia dessa época, no verão de Porto Alegre, de não acontecer espetáculos, porque se achava que não havia público para isso, né? Porque as pessoas tinham essa ideia de que as pessoas não ficavam em Porto Alegre. Então, nós montamos, eu fazia parte do coro, de bailarinos, eu lembro perfeitamente, Fábio Neto era o apresentador. Eu assisti. E com o roteiro do Renato Del Campão. E também um sucesso absoluto de público e que revelou de verdade o Caio Prates para o grande público. O Caio vinha anteriormente fazendo algumas apresentações esporádicas ou quase sempre como convidado especial no Viva Gorda, que era um programa da Eliane Steinmetz. E daí surgiu a ideia de ele trazer todos esses espetáculos femininos, que eram cantoras muito famosas, nacionais e internacionais, sempre com uma história bem engraçada a respeito de cada uma delas antes da apresentação. E aí, isso aconteceu em 89, no ano seguinte o Caio montou também sob a direção do Luciano, Bigode Cobiçado, que era uma versão masculina, né, eram homens, e depois, no ano seguinte, Opa Tem Bigode na Boneca, e aí juntavam os personagens masculinos e com os femininos. Então eu acho que o Caio tem uma importância muito grande dentro de toda essa história do transformismo gaúcho, né? Com certeza, ele tem uma importância muito grande porque a partir dele, então o verão deixou de ser essa estação em que ninguém ia ao teatro em Porto Alegre. Eu lembro do sucesso de Boneca Cobiçada, que lotou todas as sessões, e aí então isso muito antes de Porto Verão Alegre. Então começou a se descobrir que havia sim público para o teatro gaúcho, e também assim essa ideia de que o verão era uma estação boa para o teatro, vamos dizer assim, já vinha do Besterol. O Besterol também costumava estrear no verão, no Rio de Janeiro, as peças do Besterol Carioca. Então aí, seguindo essa linhagem, eles começaram com Boneca Cobiçada, como você falou,
E aí o Caio tem uma grande importância. A própria Escola de Sereias estrearam no verão de 94. A partir daí eu acho que todos os espetáculos começaram a estrear no verão, até porque surgiu também o Porto Verão Alegre, que dava essa oportunidade dos espetáculos terem bastante público nos meses de janeiro e fevereiro. Dentro disso tem também a trilogia da Companhia Descartável de Teatro. Eu sei que vocês dublaram no verão passado, que eu não fazia. Esse espetáculo era feito pelo Renato, pelo Heinz Lima Verde e Dandara Rangel. E nós fazíamos juntos a Escola de Sereias. Já o posterior, que é Eu Ainda Sei, que vocês dublaram no verão passado, que é de 2002, fazíamos eu, Dandara e o Renato Campal. E uma participação da Nick. Não, a Nick faz depois. Mas a Nick participava. Ela fazia uma participação pequena. Um lambuja lá no final. Exatamente. Eu me lembro da Nick. E o último espetáculo dessa trilogia é Eu Continuo Sabendo o que vocês dublaram no verão passado. Daí sim, tem Nick Goulart, Raisma Verde, Dandara, eu e Renato Campal. Que é assim, que eu acho que de todos é o mais completo, né? Ele assim, trazia todas essas referências também do teatro de revista, das dublagens e também um pouquinho de mistério, de suspense, porque era baseado num filme quase homônimo que chamava Eu Sei o que Vocês Fizeram no verão passado, é isso, né? Sim, mas depois a gente não pode falar, porque a gente não pode deixar de falar em Bonecas à Beira de um Ataque de Risos, que era Lauro, Everton, Renato e Dandara Rangel, que eu considero mais completo de todos. De verdade, eu acho que sim, porque aí ganhou até as Florianas de Maior Espetáculo, que foi uma polêmica na época. E como criação, como estrutura, eu acho que ele realmente é o mais completo, porque ele não era feito de quadros, de quadros isolados, ele não era fragmentado, ele tinha uma história toda que era contada. Baseado na obra do Almodóvar. Tinha toda aquela parte, acho que de 15 minutos iniciais que vocês faziam, inspirados somente no Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, inclusive falando em espanhol. E os personagens são verdadeiramente personagens do filme. E esse espetáculo tem essa polêmica que eu queria que tu contasse um pouco agora. Inclusive você fazia parte do júri das Florianas daquela época. Eu fui amaldiçoado por uma pessoa muito importante aqui da cidade. E aí, porque nós decidimos premiar como melhor espetáculo e Dandara Rangel concorreu e foi uma das ganhadoras, dividiu com o Mauro Soares por Antígona. Dandara ganhou o ator coadjuvante pelo Bonecas. E o Bonecas também dividiu o prêmio de melhor espetáculo com Entre Quatro Paredes. E aí, então, não, foi uma polêmica na época, porque não se admitia que um travesti pudesse ganhar um prêmio de melhor ator. Não, e outra coisa que eu ouvi na época... E Dandara nem era travesti, gente. Além de tudo, além desse preconceito em relação a Dandara pelo prêmio, o preconceito em relação ao gênero de classificar como show, que aquilo não é um espetáculo de teatro. Essa ideia de que aquilo ali é menor porque tem dublagem. E é uma ideia completamente errada, né? Exato. Porque é um espetáculo que tinha início, meio e fim, gelo seco e mensagem. Tinha cenário, enfim, figurinos, e uma iluminação toda trabalhada. Era um espetáculo. E na verdade, assim, muita gente ia ao teatro e Dandara merecia todos os prêmios. Se um dia alguém fizer uma iconografia das grandes fotos do teatro gaúcho, tem que ter a cena de Dandara fazendo Preta Gil. É verdade. Muita gente ia para o teatro só para ver o momento que vocês tiravam aquele lençol e a Dandara aparecia nua, fazendo aquela capa do disco da Preta Gil. Quando Preta Gil, a plateia vinha abaixo. Não tem, na verdade, nada que supere isso. Gente, tem pessoas que assistiam um espetáculo. Eu conheço uma pessoa que assistiu um espetáculo 16 vezes. Não era, de fato, uma realização. Para nós, como atores, era uma realização, porque nós chegamos exatamente onde nós queríamos, né? A gente veio trabalhando durante tanto tempo e aí faz um espetáculo que é um sucesso, e ele só terminou por divergências entre o grupo, que acontece muito, né?
falando, né, nisso, Dandara sempre foi essa figura que a gente não pode esquecer, essa figura... Merece sempre ser lembrada. Essa figura talentosíssima, né? Dandara tinha esse humor completamente natural, ela não precisava fazer esforço nenhum para fazer comédia, e a só entrada dela em cena já era uma maravilha. E nós montamos em 2006 o Bordel das Irmãs Metralha, que tinha, lógico, ela, tinha Glória Cristal, Everton Barreto, e eu e João Carlos Castanho. Era um espetáculo que ficou 9 anos em cartaz, esporadicamente, não é um fenômeno como o espetáculo do Nanini e do Lato Hacker. Não sei se pode se dizer esporadicamente, porque a cada verão vocês faziam. Eu falo esporadicamente isso, porque era verão, umas apresentações isoladas. Mas era uma coisa assim, de todo verão vocês voltavam. E nós só acabamos com o espetáculo porque, infelizmente, Dandara faleceu e nós até tentamos fazer um ano sem ela, mas não funcionava, não tinha como, porque aqueles personagens foram feitos para aqueles atores, então era impossível seguir sem a presença de um deles. Mas também são 9 anos, de fato uma referência grande dentro do teatro transformista, né? Sim. Bom, independentemente de serem espetáculos de entretenimento, de diversão, para fazer as pessoas realmente se divertirem, alguns desses, quase todos esses espetáculos também tinham uma função social, política, como é o caso do Bordel das Irmãs Metralha, que falava de políticos corruptos. O bordel da Mamãezinha Querida seria aberto para esses políticos, enfim. E hoje, montado hoje, daria muito pano para manga. E a Casa das Três Irenes, por exemplo, falava dos artistas já de mais idade, que se retiravam para a Casa dos Artistas. E aí esse texto é do Francisco. A Casa das Irenes é de 2007. E foi escrito por você, e no elenco tínhamos eu, o Caio Prates e o Castanho. E seguia também essa linha, né, de espetáculos feitos em quadros, fragmentado, mas que tinha essa questão social, né? Sim, isso era importante de falar também. A gente não fazia esses espetáculos puramente por fazer. Existia uma intenção. Eu quis falar dos atores que são esquecidos na cultura brasileira e que vão parar no Retiro dos Artistas. No caso, eu criei 3 que viviam no Retiro dos Artistas, que aliás até hoje pede ajuda, que poder ajudar o Retiro dos Artistas, tanto do Rio de Janeiro como aqui de Porto Alegre, sempre estão necessitando de ajuda. Então eu quis falar do abandono do ator velho, né? Gerontofobia, vamos dizer assim, uma expressão para falar então desse tema, então usando mas também não abrindo mão das dublagens. Exatamente. E também tem uma outra dramaturgia, que é o Boa Noite Cinderela, escrito especialmente para Dandara. Sim, que ela me pediu para fazer, ela queria fazer a Cinderela, e aí eu fiz especialmente para Dandara Rangel, o Boa Noite Cinderela. Tanto é no material de divulgação, saía Dandara Rangel e Boa Noite Cinderela, porque Dandara estava no seu auge naquele momento. É verdade. Dandara fazia aqueles shows também em homenagem ao Sonic, ela lotava os teatros, que era um acontecimento. Quem também viveu aquelas paradas livres, que a Dandara entrava, a ovação que Dandara... Impressionante. Eu me lembro de infelizmente, a gente ia voltar a espetáculo, mas Dandara teve aquele problema de saúde. Eu lembro que eu saí de uma reunião para a volta do Boa Noite Cinderela e Dandara de homem. As pessoas buzinavam dos carros ali, a gente estava dando pela independência, Dandara, as pessoas das mais variadas, assim. Tem esse fenômeno também, né, das paradas, porque as paradas, por exemplo, eu apresentei a primeira parada livre de Porto Alegre. Durante 15 anos consecutivos eu fui o apresentador da parada, e isso nos deu muita visibilidade.
tanto para mim como para os outros artistas que se apresentavam. E a partir daí a gente começou também a ser muito conhecido pelo grande público que não frequentava as casas noturnas e tampouco os teatros. Mas eu queria falar do retorno, do resgate do besterol, que nós fizemos também com a tua colaboração. Foi o Besterol Comédia, o Drag Queen no Funk, que foi um trabalho teu com o Cláudio Benevenga, justamente ressuscitando esse formato de duplas de atores fazendo sketches. Exatamente. Que daí nós pegamos sketches um sketch que eu escrevi e também 2 sketches do Vicente Pereira, um dos principais autores do Besterol, e um da Maria Lúcia Dal. Que tinham todas as características do besterol, né? Os atores se revezando em personagens femininos e masculinos, principalmente os femininos, que acho que tinha a grande força do trabalho do espetáculo era quando entravam os personagens femininos. Até tinha uma coisa nova que vocês fizeram, que no sketch do Vicente vocês escolheram, porque eu dei para vocês um cardápio. Leque. E aí vocês escolheram um sketch que era feito só para um ator ou atriz, vocês se dividiram. Cláudio e você, que era a Visita da Verdade, ou Vamos Falar Francamente, do Vicente, que é uma pessoa que está com um amigo ou amiga terminal no hospital. E tem dramaturgia tua aí também, né? Porque as 2 personagens que abrem o espetáculo foram textos teus. Exato. Que eram a drag queen e a funkeira. Exato. A gente fazia uma mistura ali muito grande. E ainda colocamos uma coisa que também que também fez parte do Besterol e que ficou boa, que é a presença do Everton Rodrigues em cena, como músico. Que dava uma super crescida no espetáculo e nós cantávamos ao vivo, né? Exato. Com a participação dele em cena. E a gente está chegando no final. Nós teríamos, Francisco, acho que talvez mais umas 5 horas para falar a respeito, porque esse tema é muito vasto. Nós deixamos aqui de falar de muitos atores que interpretaram seus personagens femininos, mas que, enfim, um vídeo como este não nos dá a possibilidade de falar de todas essas pessoas que nós gostaríamos. A gente tem aqui o Kiki Barbosa, que fez As Malcriadas, como a gente falou. A gente tem o Zeca Kichelowski, que fez New York, New York e Essência de Macaco, um personagem feminino. Fábio Neto, né, que a gente falou lá no início, e que fez comigo e com o Mauro, Quem Sabe a Gente Continua Amanhã, o primeiro texto de Vera Caran, em 1991. A gente tem vários, a gente tem o próprio Mauro, né? O próprio Mauro, tem uma história muito curiosa também do Mauro e do Fábio, que fizeram um espetáculo chamado Macho e Fêmea, que durou somente uma apresentação no Porto de Elis. No Porto de Elis, porque houve uma discórdia entre eles, a produção, enfim, o espetáculo iniciou e acabou no mesmo dia. Faltou falar de uma série de pessoas, eu queria falar do Pedro Delgado também. Que tem um trabalho agora também acadêmico, junto com as peças dele. Também tem o Diego Nardi, com quem você trabalhou agora recentemente. Eu fui da banca de mestrado do Diego. Que tem um olhar, né, um olhar já completamente diferente a respeito dessa questão de gênero e diversidade, mas que são todos muito, muito importantes, porque desde lá de quando a gente começou, dos anos 80 até agora, muita coisa mudou. Eu acho que as coisas cresceram, né, evoluíram, as pessoas aceitam um pouco melhor esses trabalhos. A gente não pode esquecer de falar do Silvério, né? Silvério faz um excelente trabalho. Que abriu muitas portas com o BR Trans. É um espetáculo dele, que vem lá do Ceará, dirigido pela Jezebel de Cali, que é aqui do Rio Grande do Sul. Um encontro incrível, né? Que deu super certo e que levou o Silvério a fazer novela na Globo. A gente tem a Valéria Houston, que além de cantora também é atriz, e fez a entrega para a Jezebel, um espetáculo completamente trans, não é? Que inaugura o teatro trans, eu acho. Quer dizer, que continua o teatro trans, que é feito, que eu acho que de verdade começou com aquela menina lá em São Paulo, que fez o Evangelho segundo a Renata Carvalho. A Renata Carvalho. Tá, teve a Renata Carvalho. Também acho que a gente merece citar o Luiz Lobianco com Gisberta. Exatamente.
Também tem uma certa polêmica aí. Sobre a questão do transfake, mas daí a gente ficaria 6 horas debatendo o que é transfake. Então, eu queria dizer que é um prazer falar sobre esse tema. É um tema que eu me sinto muito confortável, muita vontade de falar, principalmente com o Francisco, que é um conhecedor a respeito dele. E eu queria dizer que ainda nós estamos sobrevivendo com o nosso teatro transformista, com o nosso teatro de drag queens, com o nosso teatro trans. Recentemente, em 2019, eu, Everton Barreto e Glória Cristal, nós resolvemos resgatar um pouco disso, dessa memória, né? Dessa identidade, que eu acho muito importante, montando Rainhas da Noite, que só parou, de fato, porque a gente está vivendo esse momento pandêmico, mas que em breve deve voltar. E eu sei que o João Carlos Castanha já está trabalhando num novo espetáculo, eu já estou trabalhando num novo espetáculo também com essas características. Então, as coisas não param por aqui e em breve a gente pode fazer um novo vídeo. Obrigado, Francisco, pela participação. Eu agradeço o convite, foi um prazer essa conversa, foi uma delícia. E lembrando que não é uma live, eu não tenho nada contra as lives, mas a cada esquina a gente encontra uma. Isso é um vídeo que você vai poder encontrar no Facebook, no YouTube, no Instagram, em várias plataformas, e você pode ir lá comentar e dar seu like, porque eu acho importante conversarmos e desmembrarmos um pouquinho esse tema. Obrigado, um abraço, valeu, boa noite, bom dia, boa tarde. Foi certo. Mulher tem 2 pernas, tem 2 braços, 2 coxas, um nariz e uma boca, tem inteligência. O bicho do homem também tem do mesmo jeito, se mover para a direita, tem pouquinha diferença. Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem no queixo cabeludo e a mulher não tem. Coração, faz de